Sabe, galera, que eu fiz de mais um vídeo dessa trazendo brasileiro que se eita, zerou Celeste sem morrer. A speedrun perfeita do Rick Fernello. Eu não sei pronunciar seu sobrenome, me desculpa. Me desculpa de coração. É Fernello. Minha discussão é horrível. Peço perdão, realmente. Do canal Save Manual. Mano, eu tô meio às cegas nesse vídeo, porque eu não conheço Celeste, nunca joguei Celeste, eu não tinha nem, acho que ouvido falar do jogo antes do Imp me apresentar esse vídeo, né? Então eu não sei o que vai vir. Eu imagino que seja um jogo difícil de se passar sem ter nenhuma morte. Eu imagino também que esse seja o maior recorde de speedrun feito em Celeste desse jogo, né? Então eu tô curioso pra ver o que vai vir aqui. Não pode vir muita coisa, tá ligado? Não sei o que esperar. Então, bora ver. Bora. Nesse vídeo eu vou te contar a história de Rick Fernello, o brasileiro que Rick foi o Fernello. primeiro e único no mundo inteiro a zerar Celeste sem morrer com a máxima porcentagem possível numa única sessão. Nesse Caralho, ele foi o único? vídeo eu vou te contar como ele conseguiu esse marco histórico, os problemas que enfrentou e como a perseverança e a busca incessante por um objetivo pode tornar uma ideia em realidade. Essa Bora. é a speedrun perfeita de Celeste, ou melhor, essa é a história de Rick Fernello, o brasileiro que alcançou a perfeição em Celeste. Para que você entenda completamente essa história, Eu acho o Zika, ele não só focar na speedrun, tá ligado? Ele enaltecer quem fez ela. Tem que ter orgulho mesmo, tem que ter orgulho. Tem muitos feitos em jogos que são impossíveis, tá ligado? Então, ver alguém fazendo é muito. É como se. Ainda mais se for um jogo que você ama, aquela pessoa se torna um herói, um ídolo, tá ligado? Daquele jogo. Então, muito legal ele fazer isso. eu preciso te explicar brevemente sobre Celeste. Opa, por Celeste foi favor. lançado em 24 de janeiro de 2018. A história é simples, porém profunda. Madeline, essa ruivinha, deseja desafiar seu sentimento de medo, ansiedade e sua depressão. E então ela fez uma promessa Ok. a si mesma, chegar ao topo da montanha Celeste. Ao longo do vídeo eu comento mais sobre a história do jogo e como ela faz paralelo à história de Rick Fernello. Caso você Ok. nunca tenha jogado Celeste, fique tranquilo que é um jogo bem simples de entender. Controlando a Madeline, você pula, agarra em paredes, Parece ser um jogo de plataforma simples, né? e pode usar um dash, um avanço rápido. Essas mecânicas simples possuem vários usos. Na speedrun tem um monte de técnicas que o pessoal faz para se movimentar mais rápido e com maior precisão. Caso queira, você pode se familiarizar com todas essas técnicas aqui no vídeo da 25 minutos e 59 segundos, caramba. Esse jogo tem quantas horas normalmente? Quantas horas de gameplay inteiro? speedrun explicada de Celeste, mas fica tranquilo, tá? Aqui nessa história você não precisa entender todas essas técnicas. Celeste é um jogo de plataforma dividido por capítulos. Cada capítulo tem um tema e tem suas fases que, por melhor entendimento aqui do vídeo, vamos chamar de telas. O objetivo será sempre ir com a Madeline de uma tela para a próxima, até que se chegue ao fim do capítulo. A cada capítulo, a Madeline vai ficando cada vez mais perto do topo da montanha. Durante a aventura, o jogo também esconde alguns colecionáveis, fitas cassete, corações de cristais e os morangos que são espalhados pelas fases que funcionam como desafios extras dentro dos capítulos. Entendida a história do jogo e como ele funciona, vamos ver como Rick Fernello superou todas as dificuldades até chegar no topo de sua própria montanha Celeste. O lançamento de Celeste foi extremamente impactante. Eu tô gostando muito da narrativa desse canal. Tanto é que no ano de seu lançamento, Celeste bem chegou a envolvente, concorrer tá para o ligado? jogo do ano, ao lado de God of War, Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Monster Hunter World e Assassin's Creed Odyssey. Apesar de não ter vencido o Esse jogo do jogo é ano, infinito. Celeste venceu como jogo indie do ano. Inclusive, caso não saibam, Vamos! quase metade da equipe de Celeste Por favor, indie no topo. é brasileira. O jogo estava Caramba, famosíssimo, fazendo muito sucesso. E no dia 5 de dezembro de 2018, Rick Fernello compra o jogo. Celeste é o jogo mais difícil que qualquer pessoa no mundo vai conseguir zerar. Essa frase ficou famosa durante um tempo. E não é de se impressionar. Pessoas que não possuem o costume de jogar videogame e pessoas que têm o costume de jogar conseguem uma experiência semelhante em Celeste. Zerar Celeste é uma tarefa que qualquer um é capaz de conseguir. Claro, de acordo com o nível de vontade e dedicação de cada um. Mas, apesar disso, Celeste procura te desafiar cada vez mais. Você zerou o jogo? Parabéns! Você mandou bem demais. Mandou tão bem que o jogo vai te dar um novo desafio. E em 6 de dezembro de 2018, um dia após adquirir Celeste, Rick Fernello zerou o jogo e decidiu encarar os novos desafios. Após chegar ao topo... Caramba, em um dia ele zerou o jogo. Ele jogou sem parar ou
Ou realmente foi muito mais rápido do que isso? Da montanha é liberado a você o coração da montanha. Lá, novas mecânicas são introduzidas, novos desafios. Avançando um pouco no núcleo da montanha, uma parede azul com 4 corações bloqueará o caminho. Esse caminho somente é liberado com os corações azuis. Os corações azuis ficam escondidos nos capítulos. Após pegá-los e voltar ao núcleo, você poderá avançar. Ao fim, você encontrará uma fita cassete e mais um coração azul. E é aí onde você começa a perceber o funil de desafio e loucura que Celeste começa a te meter. Você chegou ao topo da montanha, precisou pegar corações escondidos nos capítulos anteriores para avançar no núcleo da montanha e ao fim do núcleo você pegou uma fita cassete. E pra quê, né? Se você for muito jovem, talvez não saiba, mas as fitas cassetes eram uma das formas de se ouvir música. Uau! Que informação, hein? Você não me fala, eu não ia saber. Ok. Eu me assusto de pensar que existe gente hoje em dia que não saiba dessa informação pra ser explicada, tá? Talvez, talvez, é, talvez estejamos ficando velhos. Até aí é de conhecimento comum, mas o legal é que se você colocasse a fita cassete no rádio do lado contrário, você tinha acesso a outras músicas. O lado contrário Isso aí é coisa do, olha, das fitas era chamado de lado B. Por isso que às vezes a gente fala o lado B de tal banda, o lado B de tal álbum. Entendido isso, as fitas cassete liberam o lado B dos capítulos, uma versão mais difícil do capítulo que você liberou a fita. E bem, por pegar a fita cassete aqui no fim, você tem acesso ao lado B do núcleo. Mas adentrando um pouco, você novamente é bloqueado por uma parede com vários corações. E é dessa forma que Celeste te ensina a ir atrás das fitas cassetes que ficam escondidas nos capítulos, liberando assim o lado B de todos os capítulos. O lado B de um capítulo é, geralmente, um pouco menor. E bom, após chegar ao final do lado B de um capítulo, você é finalmente recompensado com o coração vermelho. Passando por todos os lados B dos capítulos, você consegue todos os corações que precisa pra, finalmente, adentrar o núcleo do lado B da montanha. Um capítulo extremamente difícil e que, no fim, te recompensa com mais um coração vermelho. E bem, ao fim dessa busca incessante por corações e por superar desafios, o que é que Celeste faz? Te joga mais um desafio. Ao coletar todos os corações vermelhos, é liberado a você o acesso aos lados C dos capítulos. Sério? São versões bem mais curtas dos capítulos, mas extremamente desafiadoras e praticamente sem pontos de descanso. Olha só esse lado C, que terrível. E claro, como de costume, o lado C do núcleo da montanha Cheio de coração. pode ser acessado após coletar todos os corações dourados que podem ser encontrados ao final de cada lado C. E bom, né? Após toda essa aventura, após finalmente conseguir entrar no lado C do núcleo da montanha, a fase final Vai de ter mais Celeste, uma. você, no ponto final de tudo, é surpreendido com mais um tutorial. Esse passarinho aqui eu te ensino a fazer o Hyper Dash, uma forma de estender seus avanços para conseguir alcançar Mano, vai ter plataformas muito mais que estão jogo mais ainda, longe. velho. Tem Não tutorial precisa ainda ficar aqui. ligado nessas mecânicas, tá? E com determinação, chegando ao fim de tudo, você finalmente concluiu a última tela de Celeste e conquista o desafio final. Foi realmente a o última. último coração dourado, conquistando assim o 100% de Celeste. E em 24 de dezembro de 2018, Rick Fernello alcançou essa conquista, superando todos os desafios do jogo. Mas ainda faltava algo que supera o 100% de A Celeste. speedrun sem 175 morrer. morangos vermelhos espalhados pelos capítulos, 8 fitas cassete, 24 corações. O que mais esse jogo tem a oferecer? E aí vem algo que coloca o jogador em sua aprovação máxima, seu teste final. Os corações dourados não eram o desafio final. O desafio final é liberado após coletá-los. O real desafio final de Celeste é coletar os morangos dourados. O morango Meu Deus. dourado é bem simples de entender. Após passar pelo lado B, Mano, eu tô com muito medo do que ele vai trazer aqui, porque se ele tá explicando tudo isso, quer dizer que a speedrun envolve coletar tudo isso, todos esses corações, todos esses morangos, tá ligado? Mano, isso aqui é absurdo, tá? Se ele passar disso aqui tudo sem morrer, é absurdo. ao início de cada capítulo você verá um morango dourado. Ao pegá-lo, ele ficará com você, mas para conseguir de fato resgatá-lo, você precisa levá-lo do início da primeira tela de um capítulo até o final sem morrer. Se você morrer em qualquer tela enquanto está com o morango, você será levado de volta ao início do capítulo. E existe um morango dourado para cada capítulo desse jogo, ou seja, 24 morangos dourados. Imagine ter de passar pelo jogo inteiro de novo, só que dessa vez sem morrer. Na época de lançamento, os morangos dourados eram considerados tão difíceis que um artigo de um site famoso de guia de jogos fez a seguinte declaração: Não acho que seja possível pegar todos
todos os morangos dourados sem trapacear ou usar o modo assistência. Não há nenhuma recompensa em pegá-los, somente uma marca no seu arquivo de save. Inscreva-se. Tenho certeza que a desenvolvedora colocou esses morangos dourados como experimento social. Eu jamais acreditaria que alguém conseguiria pegar sem Como usar algum tipo de experimento ajuda. social. Claro, esse comentário virou um meme anos depois, mas na época as pessoas tinham o sentimento de que os morangos eram realmente bem difíceis de pegar, mas não impossível. Tá, não, eu peguei a ideia. A speedrun do Rick Fernello. Mano, desculpa, eu vou chamar só de Rick. Eu não sei pronunciar realmente seu sobrenome, me desculpa. Imagina que a speedrun seja essa parte dos morangos, sabe? O Rick, na época, até pegou alguns dourados. Ele conseguiu primeiro pegar os dourados do lado C. Eram fases extremamente difíceis, mas eram tão curtas que passar sem morrer era quase que um requisito, facilitando a coleta do morango dourado. Mas ao chegar no terceiro capítulo, um capítulo extremamente longo e complicado, Rick percebeu que o desafio era muito difícil e decidiu parar de coletar os morangos dourados. Fora da história do Rick, as speedruns já tinham o desafio de chegar nos créditos o mais rápido possível, mas rapidamente outras categorias surgiram, e uma delas foi a de zerar o jogo 100%, pegando tudo que o jogo tinha pra oferecer. E uma outra categoria ainda mais desafiadora foi a categoria dos 200 morangos. Pera, save manual, 175 com 24 não fecha 200 morangos. Você não 200. fez matemática básica. Calma, eu sei, eu vou te falar desse morango secreto mais pra frente. Ok. Eu sei que vocês odeiam quando eu falo isso. Eu falo mais pra frente. Mas eu preciso conectar os pontos, tá? Confia em mim. E galera, com o sucesso de Celeste, o jogo começou a ser devorado das mais diversas maneiras. Speedruns se tornaram populares, mapas modificados começaram a ser criados pela comunidade e alguns desafios muito legal começaram isso, a aparecer. O jogo dava a sensação de que foi feito pra ser rejogado diversas vezes de diferentes formas, incentivando a speedrun como esporte no jogo. Com essa O bom de jogo de plataforma é isso, né? Porque as pessoas mesmo podem ir criando as frases, tá ligado? E botando para as outras pessoas jogarem, né? Fazendo os mapas mais absurdos possível e alguém vai estar lá querendo zerar, velho. Aquela pessoa viciada em jogo de plataforma. Isso é muito legal. Tipo, é tipo aquelas fases do Mario Impossível, tá ligado? Que a galera cria. recepção calorosa do público, a desenvolvedora do jogo decidiu presentear os fãs com uma atualização que traria um último capítulo e o real desafio final dessa montanha de emoções. E em 9 de setembro de 2019 é lançada a DLC gratuita de Celeste, o capítulo final, o Farewell, ou melhor nessa que vai ter o dizendo, último a morango. despedida. Agora que a gente já sabe tudo que o jogo base tinha, bora ver rapidamente o que essa DLC trouxe. O capítulo 9, Farewell, foi adicionado. Para acessá-lo, você teria que, no mínimo, ter passado pelo núcleo. E não só isso. Lá no meio do capítulo existe uma barreira de corações, ou seja, para ter a experiência completa do capítulo 9, você precisa passar por todos os lados A e B do jogo base. O capítulo 9 é definitivamente o capítulo mais longo, difícil e complexo do jogo inteiro. Esse capítulo foi pensado para aqueles que querem mais desafios. O capítulo possui mecânicas exclusivas só dele, labirintos, telas gigantes e um último morango secreto, sem ser o que eu mencionei anteriormente, tá? E um ponto final então- na história de Celeste. Então realmente tem mais um morango adicional. Sem contar a DLC. A essa altura então você compreendeu praticamente tudo que dá pra fazer em Celeste. E bem, animadíssimo com essa nova atualização, Rick Fernello não perdeu tempo. A atualização saiu 4 da manhã e 6 horas depois, às 10 da manhã, Rick Fernello terminou o capítulo. O pessoal que ama Celeste estava comemorando o lançamento da DLC. E tal como Rick, vários streamers terminaram esse capítulo extremamente difícil. Entretanto, no mesmo dia de lançamento surgiu um rumor. Galera, existe uma sala secreta nesse capítulo. No mesmo dia que saiu a atualização, o pessoal começou a investigar o capítulo e perceberam que havia uma sala muito peculiar, uma sala que talvez fosse demorar semanas até que alguém conseguisse chegar nela. Mas então, no dia 12 de setembro de 2019, 3 dias depois da atualização, uma grande conquista foi realizada. Lenny Gold se torna a primeira pessoa no mundo, com prova em vídeo, a pegar o morango dourado do capítulo 9 de Celeste. Essa por si só já é uma conquista absurda, mas o interessante é o segredo revelado. Ao chegar no final do capítulo 9, você é enviado para a cutscene final. Porém, se você chegar no fim com o morango dourado, você é enviado para a Sala Dourada, a única sala do jogo com esse filtro. Passando por ela, você finalmente coleta o morango dourado desse último capítulo. Impressionado com tal feito, um jogador com o nick de DJ Tom fez uma tabela e decidiu anotar os nomes de todos aqueles que conseguissem pegar o morango dourado desse capítulo. Até o início de 2020, somente 27 pessoas tinham conseguido esse feito, uma conquista incrível e que DJ Tom sentiu que precisava registrar. Afinal, o jogo não dá nenhuma
recompensa extra por fazer isso, nem mesmo um achievement, mas ele quis fazer um hall da fama para que todos os jogadores que conseguiram o feito tivessem seus nomes expostos ali. E bom, até aí tava geral feliz e se desafiando para superar não só o capítulo 9, mas também conquistar o morango dourado nessa fase. E não tem como, né, velho? Passar dessas salas estressantes é de perder o cabelo. E apesar da perda de cabelo ser algo natural, existe uma forma de salvar manualmente uma solução para esse problema. Claro, você pode deixar seu cabelo fazer... Mano, eu não sei se eu pulo AD, tá ligado? Mas eu peço perdão, por favor, passem no vídeo original do save manual, vai estar na descrição do vídeo. Vai ser a segunda linha da descrição, tá ligado? Vai ter o vídeo lá. Por favor, passem lá. No primeiro pedido, o cupom já vai sair correndo, beleza? O melhor dia pra começar a se cuidar tá entre a letra G e K do seu teclado. E apesar dessas salas estressantes, né, algumas pessoas conseguiram entrar na lista. Mas uma pessoa dessa lista mudou completamente o rumo da vida de Rick Fernello. E quem era? Inox. Inox é um daqueles caras que são malucos. Sabe o Dylan Rezende? O cara que zerou Cuphead só no machado? Pois é, o Inox é um cara que adora zerar jogos de plataforma sem morrer. É outro maluco. Ele tem vários desafios completos no seu cinturão. Passar dos Sands de Undertale sem morrer com a velocidade dobrada, vencer o Azriel sem tomar dano nenhum, passar de todos os mapas de Jump King sem cair uma única vez. Mas ele ficou famoso. É possível? Essa é a minha dúvida. É possível? Famoso mesmo por causa do jogo The Ends 9. Tu conhece The Binding of Isaac? Conhece Super Meat Boy? Então, o Edmund Macmillan, desenvolvedor desses jogos, também fez o jogão The Ends 9, que inclusive é um dos meus jogos de plataforma favoritos. É mesmo? Foda-se! O jogo não é tão conhecido, mas não se engane, ele é, na minha humilde opinião, mais difícil que Super Meat Boy. E bom, Inox foi a primeira pessoa do mundo a zerar The Ends 9 sem morrer. Uma conquista absurdamente difícil. Tão difícil que Edmund Macmillan reconheceu o feito e atualizou o jogo com a conquista Iron God. Zero jogo sem morrer, como Inox fez. Com tamanho reconhecimento, cada vez mais Inox se desafiava. E como isso se conecta com a história de Rick? Bem, como eu disse anteriormente, a Sala Dourada foi uma descoberta que poucos conseguiram presenciar. E Inox foi a segunda pessoa do mundo a chegar nessa sala. Mas o legal é que ele fez ao vivo e com a sua webcam ligada. Nesse dia, ele tava treinando tanto igual maluco que nesse ponto ele não sabia muito bem se outra pessoa já tinha conseguido. Ele até sabia da existência da Sala Dourada, mas ele ainda não tinha visto como era. E é muito legal ver a reação dele ao entrar nessa sala. Não! A consequência de pular o AD, apareceu outro. For what? Inox estava com os nervos à flor da pele, achando que tinha terminado o desafio e aí, plau! Sala Dourada. É engraçado porque ele fica uns bons segundos tentando entender o que tá acontecendo. Raciocinando. Ele analisa a sala. Nesse momento, a mente nem funciona mais, tá ligado? Traça todos os seus movimentos e começa a tentar. Lembrando, né? Se ele morresse aqui, ó, ele voltaria lá pro início do capítulo 9, o maior capítulo e o mais difícil de todos. Então era de se esperar um certo nervosismo aqui. Quase que ele botou tudo a perder aqui. Ele fez essa sala com o maior cuidado do mundo, quase pra morrer do coração, até que ele finalmente chega nos trampolins finais e... Foi, ele passou. E foi isso que o Rick assistiu. Essa foi a faísca que acendeu uma chama no coração de Rick Fernello. A reação de Inox ao passar por esse capítulo é tão emocionante, tão feliz, que Rick Fernello sentiu toda essa emoção. E ele decidiu que teria pra si uma conquista tão legal quanto essa. Mas Inox ainda... Mano, deve ser um prazer muito grande completar essas coisas, tá ligado? Ainda ser um dos primeiros a fazer isso, deve ser uma... Eu não sei, deve ser um sentimento muito bom. Não tinha terminado, ele quis fazer mais uma coisinha. Eu já te contei sobre os morangos dourados, mas lembra que ficou faltando falar de 2 morangos dourados secretos? Então, Sim. Com o jogo base, Celeste tinha 200 morangos no total. Após a atualização, esse número subiu para 202. Um desses morangos é o morango dourado do capítulo Farewell. Mas e esses 2 últimos morangos? O primeiro morango dourado secreto está no jogo base. É o único morango dourado com asas. Em Celeste, existem alguns morangos com asas. Para pegar esses morangos, você precisa passar a tela sem usar dash. Caso use, o morango vai sair voando e você não conseguirá pegá-lo, a não ser que tu seja um speedrunner. Mas bem, como eu disse antes, os jogadores destrincharam tanto Celeste que eles descobriram que dava para passar do primeiro capítulo inteiro sem dash. E, para surpresa deles, existia uma recompensa por isso. O morango dourado com asas. O único morango dourado com asas do jogo.
E com esse morango, a conta fecha em 200 morangos base do jogo. Mas, como já disse antes, a Tem mais atualização trouxe mais 2 morangos. Um você já sabe, o morango dourado do Farewell. O outro, o Moonberry, o morango da lua. Esse morango é único e é bem interessante de pegar. A última tela do Farewell é uma tela extremamente longa, com muitos desafios, momentos sufocantes e que exige do jogador uma coordenação absurda, reações rápidas e um controle praticamente perfeito da Madeline. Bem no finzinho dessa tela, você desativa a energia e pode seguir em frente para o final do capítulo. Entretanto, ao desativar a energia e se jogar para trás no limite da fase, você conseguirá fazer parte dessa tela final de trás para frente. E imaginando que os jogadores seriam malucos para fazer isso, um segredo aqui foi colocado pela desenvolvedora. Fazer o caminho inverso da tela final do Vai ter um Farewell te leva morango. até essa parte aqui que antes não dava para acessar porque ela tava com eletricidade e te mata, né? E ao entrar aqui, você encontra uma tela extra desse capítulo. É uma tela esquisita. Você sobe, não tem nada ali. esquisita. Você desce e aparentemente não tem nada. Mas claramente você vê uma saída ali. Suspeito. O truque pra chegar ali Suspeito. é você ir pra cima, descer e morrer pra esses espinhos. Dessa forma você consegue aparecer ali, ó, do outro lado. Daqui, uma nova tela bem desafiadora é apresentada. E ao final dela, o morango da lua, a Moonberry. Ao coletá-la, uau! E essa é a Uau. conquista final de Celeste. E bom, você já deve ter percebido que não existem limites para os jogadores de Celeste. E no dia 21 de setembro de 2019, Inox se torna a primeira pessoa do mundo a pegar a Moonberry e o morango dourado na mesma run do Farewell. Um feito incrível. Não só ele fez o capítulo sem morrer, como ele foi um pouco além e fez a parte final do capítulo da forma inversa e ainda pegou a Moonberry. Rick Fernello ficou abismado. Ele mal podia acreditar que alguém seria maluco a ponto de fazer isso. E era justamente a pessoa que ele admirava, alguém que conseguiu o maior dos feitos até então em Celeste, passar o capítulo mais difícil do jogo, pegando inclusive o morango extra sem morrer. Esse feito de Inox traria Mano, eu tô muito entretido nesse vídeo. Eu peço perdão, não tá comentando muito, mas isso aqui tá muito interessante, velho. Eu não achei que eu ia gostar tanto. um novo propósito para Rick Fernello. Ele também queria ter seu nome na tabela do DJ Tom. Dias após o feito de Inox passaram, o ano Bora. virou e no dia 30 de janeiro de 2020, Rick consegue o morango dourado na Farewell. I got it. Yes! 215 horas de jogo e Rick conseguiu colocar seu nome no Hall da Fama de DJ Tom. E o E bem, 28º. após essa grande conquista, Rick decidiu explorar outros lados de Celeste. Começou a fazer mais streams, começou a jogar mapas modificados pela comunidade, começou a fazer speedruns na categoria N% e chegou até a participar do primeiro torneio brasileiro de Celeste. Ele avançou bastante no torneio e conseguiu chegar até seu oponente, Labmal, que tinha um tempo melhor que o dele. Inclusive, um fato extremamente curioso, ali pro fim de 2019 para 2020, Rick percebeu que, estranhamente, a sua Madeline não estava respondendo aos comandos precisamente. Esse era um bugzinho que acontecia se você deixa ativado o V-Sync do jogo dependendo do monitor que você usa. E tentando buscar uma forma de corrigir esse problema e ter o melhor controle no jogo, o maluco do Rick decidiu que não iria mais jogar no controle. Bem, não de forma convencional. Cara, ele começou a jogar Celeste com o teclado e com o controle ao mesmo tempo. E como? Pra Por quê? Como? movimentar a Madeline, ele usa teclado e para as outras ações ele usa o controle. Ó, nada melhor do que ele mesmo mostrando como é que ele joga. Eu só apoio Mano, isso é muito coisa de speedrunner mesmo. É coisa de gente que sempre busca uma. Eu não sei, velho. Pra mim, isso aqui pra mim é coisa de louco, velho. Eu não conseguiria fazer os dois ao mesmo tempo. Meu cérebro não funcionaria. Eu não consigo jogar só com controle direito ou só com teclado e mouse, tá ligado? Imagina usando os dois. o controle na perna e o teclado eu uso normal. Pera, tu se perguntou como é que ele gravou esse vídeo? 2020 foi o ano inteiro do Rick. Perguntou como é que ele gravou esse vídeo? Você tá com o celular. 2020 foi um ano inteiro do Rick curtindo o máximo que podia de Celeste. Ele ficou mais habilidoso, mais paciente e mais confortável com o jogo. E um tempo iria se passar até ele encarar novos desafios. Um ano
A depois. lista de DJ Tom tinha duas categorias. Os que pegaram o morango dourado em Feral, que agora em 2021 já tinham mais de 100 nomes, e aqueles que pegaram o morango dourado e o morango da lua na mesma run. Obviamente que Rick não iria parar por aí, mas ele também queria estar na lista das pessoas que pegaram o morango dourado e o morango da lua. E no dia 28 de janeiro de 2021, Rick consegue fazer a coleta dupla, o morango dourado e o morango da lua. A esse ponto, dá pra ver que o Rick está bem mais tranquilo, bem mais familiarizado com Celeste, bem mais confiante e bem mais habilidoso. Essa conquista foi impressionante por si só, ele foi o 34º a conquistá-la, mas Rick ainda pensava naquela reação de Inox, ele ainda pensava naquela emoção, e ele queria muito viver alguma coisa assim. E aqui começa uma série de desafios que Rick Fernello foi se impondo para conseguir chegar cada vez mais perto do topo de sua própria montanha. Como comentei, o objetivo de Madeline é escalar a montanha. Capítulo a capítulo, ela vai enfrentando novos desafios e encarando novas barreiras que a fazem questionar se realmente conseguirá esse feito. Algo que acontece de forma semelhante com o protagonista dessa história. No capítulo 2, Madeline se encontra com a sua versão negativa, a Badline, a Madeline ruim. As duas entram em conflito. A Badline é tipo divertidamente do mal de Madeline. Ela é bem racional, direta, ríspida e cruel. Ela fala pra Madeline desistir logo. Madeline não dá ouvidos e segue seu caminho. E seguindo seu caminho... Isso é realmente as vozes intrusivas da nossa cabeça tentando fazer a gente desistir de algo, né? A gente tá querendo muito buscar algo, mas chega num momento ali que parece impossível, tá ligado? Aí tu vai começar as pessoas falarem, não, desiste, isso não vai te levar a lugar nenhum, tudo mais. Esse tipo de coisa, tá ligado? Rick Fernello começou a treinar bastante para fazer sua primeira speedrun Any% sem morrer. E no dia 28 de abril de 2021, ele conseguiu esse feito. Aí, entendeu? Entretanto, essa conquista não deixou ele muito animado, e por uma razão muito pura, eu diria. Ao zerar Celeste, você volta na casa da vovozinha e os personagens se reúnem para comer uma torta. Entretanto, numa speedrun você praticamente não pega nenhum morango. E quando o Rick percebeu que o final dele, mesmo sem morrer, não tem personagens alegres ou comemorando, ele sentiu que precisava fazer algo melhor para levar alegria para eles e também para si. Por falar nos personagens, eu vou apresentá-los rapidamente. Esse carinha aqui, ó, é o Oshiro. Ele aparece no capítulo 3 de Celeste, logo após aquela treta que eu mostrei antes. Ele comanda o Resort Celestial, um hotel abandonado na Montanha Celeste. Quando ela chega lá, tudo que ela quer é sair logo para continuar sua escalada, mas o Oshiro insiste que ela fique, afinal, já fazia muito tempo que não tinha nenhum hóspede. Madeline decide ajudá-lo a limpar o hotel, mas no fim, o Oshiro insiste para que ela fique, e Madeline aparece e é bem grosseira com o cara. Ela fala que o hotel é paia demais e que ninguém quer ficar ali. Oshiro fica putaço e rola até uma perseguição, mas no fim, Madeline explica que queria ajudar, mas que tem que seguir em frente. O Oshiro fica cabisbaixo, né, e volta pro hotel. E falando em hotel, esse é o Theo. O Theo é um amigo que a Madeline faz logo no primeiro... Eu não sei. Piada ruim, mano. É tão ruim que é boa, velho. primeiro capítulo. Ele também tá escalando, mas ele só quer chegar no tal templo misterioso que ouviu falar. Ao longo da aventura, os dois conversam bastante e conhecem um pouco mais um do outro. Mais pra frente eu volto a falar dele. Pois bem, depois de ter feito a speedrun sem morrer, Rick decidiu fazer os lados C sem morrer. Ele já tava tão bom no jogo que em menos de 2 horas conseguiu o feito, no dia 2 de maio de 2021. Algo que ainda não comentei sobre, pois é, tu bota fé que ainda tem coisa secreta nesse jogo, são as bandeiras. Ao completar um capítulo, a Madeline anota no diário tudo que ela pegou e fez. Se você passar de um capítulo, terá uma bandeira verde aqui no diário. Porém, se você passar de um capítulo pegando tudo que ele tem, todos os morangos, a fita cassete, o coração, você terá uma bandeira amarela aqui no diário. A bandeira amarela mostra que você fez um full clear, ou melhor dizendo, tu fez tudo numa única run. E bom, Rick se colocou um novo desafio. O Inox já tinha motivado ele antes, mas dessa vez uma nova inspiração surgiu. Você já ouviu falar da God Run? Você já ouviu falar de Dark Souls, né? Não. Pois bem, Dinocindigel. Dinocindigel. Eu acho que essa é a pronúncia correta, tá? Eu vou chamar de Dino. Foi o cara que zerou todos os jogos da série Souls, incluindo Demon Souls e Bloodborne, sem tomar um único hit. Um dos feitos mais incríveis já realizado na história. Isso é possível? Nunca joguei Souls-like, tá? Nunca joguei Souls-like, mas isso é possível? História dos jogos. Quem sabe? Se bem que Souls-like também é muito decorar padrão de boss, né? Então, é possível, tá ligado? Mas tem que ter
Muita Um habilidade. dia eu não conto essa história. Mas bem, Rick Fernello ficou abismado com essa conquista e, novamente, ele se colocou em um novo desafio: completar todos os capítulos de Celeste sem morrer e pegando tudo. Esse é o All Full Clear Deathless. Aqui nessa run, ele tava tão dedicado a conquistar esse desafio que ele botou um mod que, se ele morresse em qualquer parte, o jogo dava game over e o arquivo de save dele era deletado, sem save manual pra ele aqui. Enfim, nesse ponto aqui, né, somente 2 pessoas no mundo tinham conseguido pegar todas as bandeirinhas amarelas sem morrer. Rick Fernello, então, meses treinando e buscando essa conquista, finalmente conseguiu, em 15 de novembro de 2021, a terceira pessoa do mundo a fazer todos os capítulos, pegando tudo, um seguido do outro e sem morrer. Jesus. Eu, na alegria dele, velho, eu sinto aqui. Mano, Yes. dá uma arrepiada, velho. Eu não sei porquê. Foi mal TV AD, mas. Mano, eu não sei. Eu realmente me senti feliz vendo essa cena, tá ligado? Eu me senti animado por ele também. Nossa, que conquista, mano. Dá pra ver a felicidade na risada desacreditada dele nesse momento, tá ligado? Mano, muito legal, muito legal. Uau, olha só como fica a tela de final do jogo. Bem mais bonita, né? Geral feliz, uma torta gigantesca com vários morangos deliciosos e o sorrisão absurdo do Theo De e da todo galera. mundo. Essa véia aqui, ó, não consegue nem acreditar. E foi nessa mesma época que a stream do Rick Fernello ficava cada vez mais populosa. A streamer Vixie notou seu feito e fez uma raid na stream, que é basicamente mandar o público da stream dela pra stream dele. E uma Sim. nova fase começou pra Rick Fernello. Rick já se sentia bastante capaz de pegar novamente o morango dourado do Farewell. E aí ele fez uma runzinha de meme apelidada de Jelly Pacifist, Água Viva Pacifista. Essa run aqui é só um meme, tá? Uma brincadeirinha. No capítulo 9 é introduzida a Água Viva. Você precisa dela pra avançar em várias partes do capítulo. Entretanto, elas morrem quando você joga ela através desse raio branco. O que o Rick fez foi passar do capítulo sem morrer e salvando todas as águas vivas. Esse cara é maluco. Naturalmente, com a habilidade que ele já tava agora, né? Os lados B do jogo ficaram bem mais fáceis pra ele. E rapidamente ele conseguiu também fazer os lados B sem morrer e pegando os morangos dourados no dia 5 de janeiro de 2022. Percebendo que ele já estava fazendo praticamente tudo do jogo sem morrer, veio então o que seria um dos maiores desafios já propostos para o Rick Fernello. E se ele fizesse o 100% de Celeste sem morrer? Todos os morangos vermelhos, todos os capítulos e seus lados B, C, o Farewell completo e o morango da lua. Tudo. E então começou o maior treino e a maior busca que ele já tinha feito até então. Em janeiro de 2022, o Rick tentou várias vezes fazer o 100% sem morrer. Até então, o recorde desse feito era de 8 mortes. Rick, 8? treinando bastante em janeiro, já meio desacreditado, mal sabia que ele tinha batido um recorde. No dia 8 de janeiro de 2022, ele fez o 100% de Celeste com apenas 6 mortes, algo que ninguém na história do jogo tinha feito. Um cara no Caralho. Twitter, inclusive, disse: Aí, se algum dia alguém conseguir fazer 100% em Celeste sem morrer, eu vou comer grama direto da terra. Falei, Rudes. E bom, Rick Fernello salvou esse tweet. E um paralelo com a história de Celeste é de se imaginar que um desafio como esse gera uma certa ansiedade. Em Celeste, ao fim do capítulo 4, Madeline e Theo encontram um teleférico que os levará um pouco mais acima na montanha. Entretanto, durante a viagem, a Madeline fica muito ansiosa, e aí o jogo ensina, de forma genial, uma lição importantíssima: o controle, o foco. Com o nervosismo à flor da pele, Madeline é confortada por Theo. Ele pede pra ela imaginar uma pena, e com a respiração dela, ela terá de manter a pena voando. Ao focar totalmente na pena, na respiração, Madeline consegue lidar com a situação e mal percebe Lidar que com a a viagem do ansiedade. teleférico finalmente terminou. Mais uma barreira superada. E era Mano, eu juro que eu tô ficando arrepiado com esse vídeo. Eu gosto como os desenvolvedores realmente pensaram em toda a mensagem de Celeste pra ser realmente um jogo desafiador, sabe? A mensagem de Celeste é superar seus limites, superar suas ansiedades, tá ligado? E isso é o que os jogadores fazem a cada run desse jogo. Os mais focados, sabe? Os speedruns. Mano, eu tô achando isso muito legal, tá muito divertido esse vídeo. Eu não achei que eu ia gostar tanto. isso que Rick buscava: uma concentração, um foco, um controle de sua ansiedade para conquistar o próximo passo de sua própria montanha. E em 21 de janeiro de 2022, Rick chegou muito perto. Ele novamente fez o 100% de Celeste, mas dessa vez com somente 2 mortes. Não, caramba, velho. Oh, I hate this one. Oh my god, I can actually do this.
I can do this. I Com know I can duas, do velho. this. Com Assim duas. como acontece com os maiores, Rick deslizou algumas vezes. O famoso choke. Em 5 de março de 2022, ele bateu na trave e morreu no farewell. Whoa, 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 don't do that. Don't do that. E foi aqui, que infelizmente Rick Fernello do mal quase tomou de conta. O Rick não era o único atrás de ser o primeiro a fazer o 100% Deathless. Outros jogadores definiram esse mesmo objetivo para si. MT Steve, que detinha um dos melhores tempos na speedrun de pegar 202 morangos, Athena, que é uma jogadora sinistra de jogos de plataforma, Sled, que tinha um recorde anterior, e por fim, Inox. Rick Fernello Inox estava também devastado. caralho. Quando ele soube que Inox também estava praticando, ele chegou a chorar na sua stream. Afinal, na cabeça dele, essa conquista era algo mais ou menos fácil que ninguém tinha feito ainda, uma síndrome de impostor absurda. Nesse período, ele mal conseguia dormir, só pensava nessa conquista, só pensava que talvez ele não seria o primeiro a fazer o 100% sem morrer. Uma ansiedade que quase o consumiu por completo. E ele tinha chegado tão perto, uma única morte e puf! Ele tava com medo de que tudo ali estivesse se desmoronando. No início do capítulo 6 de Celeste, a Madeline está perto do cume da montanha, quase conquistando seu objetivo, tal como Rick Fernello. Entretanto, ela decide que a Badline, sua parte ruim, não era necessária. Ela diz que tinha finalmente entendido e superado que a Badline não fazia parte de quem ela era. E ao ouvir isso, Badline se irrita e joga a Madeline lá de cima, fazendo ela cair praticamente para a base da montanha. Rick já tinha superado um pouco sua ansiedade, mas Eu acho que. Eu acho que vai vir. Eu sei que vai vir nesse conceito, né? Ela vai perceber que sim, faz parte dela. Não tem como evitar isso, sabe? Mas é sobre isso, né? É sobre rejeitar emoções ou partes suas. É sobre entender e aceitá-las, sabe? Entender como lidar com elas, entender o melhor jeito de conviver com elas, sabe? Não conviver, né? Mas. Sabe? Achar um equilíbrio interior. Acho que esse é o ponto que eu quero chegar. ainda assim, quando ele se viu enfrentando mais uma barreira, o Rick do mal tinha superado um pouco sua ansiedade, mas ainda assim, quando ele se viu enfrentando mais uma barreira, o Rick do mal voltou e apareceu e quase o derrubou junto. Mas bem, tal como Madeline, Rick nunca esteve sozinho. E não estou falando do Rick do mal, estou falando dos seus amigos. 10 de março de 2022. Esse foi o dia que começou o evento A Semana do 100% na comunidade brasileira de Celeste. Em homenagem ao Rick Fernello, os administradores da Celeste Brasil propuseram um evento, iniciar um jogo novo do zero e fazer 100% de Celeste. Esse evento tinha limite até o dia 20 de março, ou seja, 10 diazinho aí, simples assim. Todo mundo que fizesse 100% iria assinar um quadro para mostrar apoio ao Rick. Essa era uma forma de incentivá-lo e mostrar que ele tinha várias pessoas torcendo por ele. Dia a dia, mais e mais membros da comunidade zeravam o jogo e assinavam o quadro. Lembram do Lab Mal? Aquele que o Rick enfrentou no torneio? Pois é, aqui ó. Até o próprio Rick assinou e com outra round ele só morreu uma vez. Inclusive, no dia 11 de março de 2022, durante a semana do 100%, o Rick fez uma coisa de maluco. Ele já vinha treinando Farewell pra caramba, mas nesse dia ele se superou. O cara fez o Farewell com um morango dourado, ou seja, sem morrer, 6 vezes seguida. 6 vezes. Um recorde que até hoje ninguém conseguiu bater. Ele tava treinando muito, usando todas as suas forças pra essa conquista. Dias foram passando e mais players apareciam pra homenagear Rick. Inclusive, esse carinha aqui. Pois é, na época o canal aqui ainda nem existia direito, tanto é que meu nick era meu nome. Mas é legal demais olhar pra trás e ver tudo que rolou nesse meio tempo. Inclusive, Rick, eu guardo meu arquivo de save que fiz pra te homenagear até hoje. É nele que eu treino Celeste e eu tento ficar bom nesse jogo. Geral da comunidade foi se unindo pra homenagear o Rick. E foi muito legal porque, de certa forma, o Rick inspirava a galera. Bom, foi por causa dele que eu finalmente fiz 100% de Celeste e peguei todas as conquistas. E olha só, de curiosidade mesmo, esse carinha aqui do canto, meu grande querido Misera Corno, que já apareceu aqui no canal antes. E esse aqui, ó, Problems, outro queridaço. Geral unido ali na história, meses atrás, no nosso Celestinho. Ai, bons tempos, boas coisas. Pouco tempo depois do Problems assinar, a gente na comunidade recebe uma notificação do Pedro Neves 27, que inclusive é o brasileiro mais rápido de Celeste. Ele tá em 7º lugar na speedrun, cara brabo. E a notificação dele? O Rick conseguiu! Durante a semana do 100%, no dia 20 de março de 2022, o último dia do evento, Rick Fernello foi o... Mano, o pior que eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento, mas ainda assim eu tô impressionado, velho. Eu juro que eu tô arrepiando, eu não sei o que tá acontecendo, velho. Mano, mano, eu tô muito feliz por ele, velho. primeiro do mundo inteiro a conseguir zerar Celeste, fazendo o 100% sem morrer. About to eat moss.
Calma, calma. Aconteceu. Yes! Mano, que vontade de chorar por ele, velho. I did it! Oh my god! Geral comemorou. Os sites de notícias do mundo dos games começaram a escrever artigos Que vontade de chorar por ele. Mano, essa risada de alegria, de conquista, eu não sei por que tá me emocionando, velho. Eu tô. Eu não vou chorar em vídeo, mano. Eu não vou chorar em vídeo. sobre Rick. A comunidade BR estava muito feliz e Rick nem se fala. Rick fez o que ninguém jamais tinha conseguido em 2 horas e 54 minutos. Inclusive... You motherfucker. Pois é, né? O cara comeu grama mesmo, velho. E ele até mesmo comentou: ok, essa é a run canônica de Celeste. Ah, e um adendo, você tá vendo uma morte aqui, né? Essa morte é daquela sala lá, aquela morte obrigatória, que, né? Sim, ao chegar ela não na é sala do contada, da né? lua, você tem que morrer aqui pra ser teleportado. E isso é algo obrigatório do jogo. Entretanto, pra que nem apareça a animação de morte, ao invés de se jogar no espinho, o Rick salva o jogo e sai. Isso ajuda a ser teleportado. Então digamos que essa morte obrigatória nem foi uma morte na real. Doideira. Então fica tranquilo, tá? É só um detalhe. E bem, como sempre tem um filho da pessoa, né, pra falar bobeira, algumas pessoas jogaram outro desafio pro Rick. Entenda, o 100% de Celeste não inclui os morangos dourados, ou seja, Rick zerou com 176 morangos. E rapidamente alguém veio e falou: Beleza, se tu é o bonzão mesmo, pega aí os 202 morangos sem morrer. E ele vai, Rick ele não vai com levaria certeza. desaforo pra casa. Dias depois, nesse mesmo arquivo de save, Rick foi passando capítulo por capítulo e pegando os morangos mourados sem morrer. Ele chegou a coletar 201 Torangos morados, muito bom. morango sem morrer. Sua stream começava a ter 200 pessoas em média, a positividade reinava e ele estava super feliz e empolgado com seu avanço. Mas ainda faltava um morango secreto que eu comentei brevemente lá atrás. Sim. O Dash é a principal mecânica de Celeste. Imagina passar um capítulo inteiro sem usar a mecânica principal do jogo. Pois é, como você já sabe, né, isso é possível no primeiro capítulo, mas é super difícil. E ao fazer, você consegue um morango dourado com asas no fim do capítulo, mesmo morrendo, tá? Só que uma coisa é você ficar tentando passar esse capítulo sem dash e morrendo. Outra coisa é tu passar sem dash e sem morrer. O Rick nunca tinha treinado esse capítulo sem morrer. Ele já tinha pegado esse morango uma vez, mas pegar ele sem morrer era algo que ele nunca nem tinha considerado. Então a paciência e a insanidade de Rick atacaram. O cara treinou o primeiro capítulo sem dash várias e várias vezes. Ele chegou a fazer esse capítulo 33 vezes seguidas sem morrer. Só pra garantir que daria tudo certo quando chegasse a hora. E ao fim de seu treino, ele mudou pro arquivo onde ainda não tinha morrido e foi atrás do morango final. Ele desativou o chat da sua stream, desativou a música do jogo e se concentrou ao máximo. Olha, fazer isso não é nada fácil. Ele tava confiante, mas extremamente cauteloso. E logo na parte difícil, um alerta da stream dele quase atrapalha. Ele desativa o alerta e... Caralho. Uou! Pois é, ele quase morreu, foi por muito pouco. Se ele não tivesse reagido rapidamente e usado o dash, tudo teria se perdido. No! I missed it! Pra não perder o foco, ele rapidamente reinicia o capítulo. E ó, reiniciar o capítulo não é morte não, tá? Ele só reiniciou. E ele começa a fazer tudo de novo. Esse pulo é extremamente preciso. Dá pra ver que mal dá pra fazer ele. Bizarro. E após mais alguns pulos bem difíceis, Rick Fernello consegue os 202 morangos de Celeste sem morrer no dia 25 de março de 2022. E ao fim de sua conquista, ele deixou um recado pra aqueles que duvidaram. I have a personal message to everybody telling me now do 202 deaths. My personal message is go fuck yourself. I did it. Pois é, ninguém tem sangue de barata. E tal como Madeline, Rick conseguiu o maior dos desafios até então. Entretanto, ele sentiu que alguma coisa estava errada. Ele não achou que essa conquista foi emocionante o suficiente. Afinal, dias já tinham se passado do 100%. O que ele fez aqui foi voltar ao arquivo sem mortes e terminar de completá-lo sem morrer. Entretanto, sempre tem um capítulo a mais. Ao fim da história de Celeste, Madeline faz as pazes com Badline, ou melhor dizendo, ela faz as pazes consigo mesma. Ela entende que é importante ter sua racionalidade.
dificuldade. E juntas, elas sobem a montanha de novo, dessa vez mais rápido e com maior determinação. No jogo, isso é mostrado com a mudança de cor do cabelo de Madeline. Antes, ela só podia dar um dash, agora ela pode dar 2, e ao chegar ao topo, uma bela vista. Mas tenha em mente que escalar a montanha é o fim do objetivo. Chegando lá em cima, não há nada além de uma vista incrível. E nas palavras de Rick, ela aprecia a paisagem. E tudo bem, só que no final das contas, o que ela realmente ganhou, o que realmente aumentou o poder de Madeline, foi ter abraçado ela mesma. Então pra Rick, ao ter chegado ali nos 202 morangos sem morrer, ele já tinha passado por suas maiores dificuldades e conseguiu abraçar a si, encarar suas ansiedades e enfrentar uma temível síndrome de impostor. O medo de não ser o primeiro, o receio de que outras pessoas percebessem que aquilo ali era fácil de fazer. Tudo isso o Rick foi superando aos poucos. Em dado momento do jogo, Badline pergunta pra Madeline sobre a montanha. E se a gente não conseguir? Mas o fato é que elas já tinham conseguido, e já tinham conseguido muito mais, o amor próprio, o que catapultou elas de volta pro topo. E com Rick, bom, digamos que não foi muito diferente. Afinal, novamente ele decidiu escalar a montanha, só que dessa vez seria ela por completo, de uma vez só e sem morrer. E isso foi o que ele chamou de Celeste Max Percent, ou melhor, né? A porcentagem máxima de Celeste. Foi aqui onde ele decidiu fazer a speedrun perfeita de Celeste. Bom, como vocês já entenderam, fazer o 100% é passar todos os capítulos, pegar todos os colecionáveis e por último pegar o morango secreto do Pharrell. Mas pro Max Percent, o Rick se impôs mais requisitos. Além de fazer o 100% normal do jogo, ele teria que passar de novo por todos os capítulos do jogo para pegar todos os morangos dourados, teria de entrar no minigame Pico 8 que fica escondido no resort, passar dele sem morrer e pegando tudo, pegar todas as bandeiras amarelas e também pegar o morango dourado com asas. Tudo isso numa mesma run sem morrer, de uma vez só. Nossa senhora, vamos nessa. Ó, eu vou resumir esse feito, destacar algumas salas terríveis e juntos veremos como Rick Fernello conseguiu essa doideira. Mano, eu tô muito impressionado que ele realmente tá botando mais e mais desafio. Mano, eu já tava extasiado. É extasiado a palavra? Eu não sei. O português não é meu forte. Com as conquistas anteriores dele, tá ligado? Ele vai se botando mais e mais desafio. Mano, isso é muito legal, velho. A primeira parte da run é logo pra pegar um dos morangos mais difíceis, o morango dourado com asas. Rick faz o primeiro capítulo inteiro sem dar dashes. A essa altura ele já tá bem mais acostumado com as estratégias. E como esse morango é um dos mais difíceis, é melhor pegar ele logo de cara do que deixar essa tensão pra depois. O destaque daqui, pra mim, vai pra essa tela onde no final ele tem que alinhar o pulo certinho com o cantinho dessa parede pra conseguir pular de novo e chegar ao fim da tela. Rick pega o morango dourado, let's go, só faltam 201 agora. Ele rapidamente entra de novo no capítulo e já inicia seu modo speedrun. Nessa forma, o Rick é muito rápido, extremamente preciso e sabe onde tá tudo do jogo. Ele começa a pegar morango por morango nesse capítulo. Em Celeste, se você pegar vários morangos rapidamente, você pode acumular eles na tela. E ao pegar 6 morangos acumulados, você ganha uma vida. É só um segredinho do jogo, tá? Não ganha vida não, mas é legal ver o Rick fazendo aqui no começo. Ele avança no capítulo sem maiores dificuldades, pega o cristal azul e continua catando o resto dos morangos. E claro, além dos corações azuis, ele também vai pegar as fitas cassetes. Nesse primeiro capítulo ele faz tudo numa boa, não é um capítulo muito difícil. Claro, qualquer capítulo sem morrer já é um baita desafio, mas dos desafios, esse aqui talvez é o menor. Logo após ele parte pro lado B do capítulo 1. Aqui, pra mim, já começa a loucura. Eu até consigo me ver passando desse capítulo sem morrer, mas já é um salto alto de dificuldade. Olha essa tela final aqui, por exemplo. Vários saltos que tem que ter um tempo certinho e correndo o risco de se jogar nos espinhos, né? Rick passa de boas. O capítulo 2 é bem legal. Logo no início aqui, ele vai subindo e pega o coração secreto. A primeira metade do capítulo é super suave. Ela te ensina a usar os blocos de sonho e o Rick pega um bocado de morango no caminho. Mas a segunda parte, onde a Badline aparece, qualquer descuido é custoso. Claro que numa speedrun, o Rick mal vai dar chances pra ela. Mas aqui, por exemplo, ele entra na sala secreta, espera um pouco e depois dá a volta. Se ele não tivesse feito isso, a Badline bateria nele aqui, ó, e ele morreria. Os outros morangos são tranquilos também. Lembrando, né, que ele vai sempre pegar tudo. E por ter pego a fita cassete, ele já vai direto pro lado B desse capítulo 2. Aqui tem uma coisa interessante. O jogo te ensina que ao saltar de um bloco dos sonhos, você ganha mais altura. E essa técnica é necessária pra passar de algumas telas. É impressionante ver como o treino do Rick deixou ele suave, porque olha essa tela aqui. Qualquer vacilo e ele daria de cara com o espinho. Ou essa descidinha aqui, por exemplo. Mas bem, Rick avança tranquilamente boa, né? E conquista mais um lado B. E aí está o resort. Esse capítulo que é um salto grande na dificuldade. Afinal, tem a famosa sujeira. Ou como diria um amigo, o bolor. Se ele tocar em qualquer
sujeirinha dessa é morte na certa. O difícil desse capítulo é que algumas dessas sujeiras ficam se movendo, tornando a memorização dessas salas um pouco mais difícil. E apesar de ser uma speedrun, dá pra ver que o Rick opta quase sempre por estratégias mais seguras. Afinal, é uma speedrun sem morrer, né? Não tem por que correr riscos desnecessários. Eu tentei fazer uma piada aqui. Você pegou essa ideia? Tipo, Rick com Rick. Deixa quieto. O Não precisava explicar, explicou, foi o pior. destaque, pra mim, vai nesse momento aqui onde ele tem que fazer uma parte do capítulo de trás pra frente pra pegar o coração azul. O timing dessa sujeira eu acho difícil de acertar, né? Ainda mais de primeira. Depois de pegar o coração, ele vem nesse local secreto e encontra um computador. Aqui é um dos desafios extras que ele se colocou. Ao acessar o computador, você consegue jogar o Celeste da versão Pico 8, Pico 8, né? Sei lá. O fato curioso é que esse aqui é o real primeiro Celeste que existiu, desenvolvido numa Game Jam pelos devs. Legal, né? E olha, esse Celeste aqui não é muito fácil não, tá? E nem tão curto. Ele tem algumas boas telas e sem falar que a mecânica aqui ainda é um pouco diferente. Ela é mais leve, sei lá, esquisito. Então tu tem que estar muito acostumado pra não morrer aqui. Olha essa tela aqui, pô. Eu só tô vendo espinho na tela, é maluquice total. A insanidade consome por completo o corpo do Rick e ele começa a narrar sua própria speedrun. Rick walked to the strawberry on the left. Rick then decided to walk up the corridor and Isso go ajuda a back into focar. Cheryl. Eu imagino que Sério, isso ajuda a focar o cara muito. já tá maluco da cabeça já, tá totalmente compreensível. Ele pega a fita cassete aqui também, passa pelo Shiro e dale. Cara, olha o lado B do resort. É uma quantidade obscena de sujeira que se movem rapidamente e o cara faz tudo de primeira, é impressionante. O destaque aqui vai pra esse momento onde ele quase toca na sujeira e morre, mas consegue recuperar. Agora no capítulo 4, o inimigo aqui é o vento. E a nova mecânica são essas nuvens e a bolha. Pra quem já jogou sabe que esse vento aí é terrível, mas pro Rick é só mais um dia normal. O tenso aqui também é esses blocos que se movem. Olha essa sala aqui, ó. Ele sobe no bloco, desvia dos espinhos, pega o morango e com um salto muito preciso, ele pula na lateral do bloco pra conseguir destruir a parede e pegar o outro morango secreto sem morrer. O cara é insano. Ele coleta mais um coração, coleta também a fita cassete daqui e vai passando na moral. Nessa tela aqui fica aparecendo as bolas de neve pra te matar. O cara vai na maior paciência pra evitar tomar dano. E olha, apesar do lado B desse capítulo ser terrível, a música é incrível. Eu já ia pausar pra comentar, mas eu ia. Mas tem uma coisa que jogo indie faz muito bem, é a trilha sonora, mano. Os compositores de trilha sonora arrebentam demais, velho. Eu adoro trilha sonora de jogo indie, mano. É sinceramente uma das coisas mais impressionantes que você vai ouvir, tá ligado? É sempre um jogo indie que manda umas benguezadas muito boas, tá ligado? E mano, olha isso, o cara quase cai, mas volta rapidinho. Imagina quem tava assistindo isso aqui ao vivo. Cada segundo é um batimento errado do coração. E por falar em batimentos, muito legal que Umas o Rick 3 colocou pessoas um devem ter dispositivo pra ido checar de como está hospital. o coração dele durante essa speedrun. Por enquanto ele ficou aí nessa média dos 88, 90, mas bora ver como é que vai mudar daqui pra frente. Salas terríveis e amedrontadoras, mas Rick, tal como o vento, passa como uma brisa por tudo isso. E agora o capítulo 5, o templo. Esse capítulo é extremamente grande, cheio de labirinto. Ele por si só, eu particularmente não acho mais difícil que o capítulo anterior. O problema aqui é a quantidade de caminhos e morangos que o Rick precisa pegar. A mecânica nova aqui são essas bolhas vermelhas que vão infinitamente em uma direção. E esses blocos que só se movem quando você utiliza o dash. Esse capítulo é gigante, velho. Só que ele passa quase uns 20 minutos pra fazer tudo. Da metade pra frente do capítulo aparecem também os Seekers, esses inimigos aqui. E cara, durante esse capítulo, ele quase morreu 2 vezes. Aqui nesse momento onde o bicho passou pertinho e aqui também mais perto ainda. E se o lado A já é complicado, o lado B desse capítulo, credo. Olha isso aí, pô, parece até que o jogo tá de sacanagem. Mas quem tá de sacanagem mesmo, na real, é o Rick. Ele fica brincando de fazer pulos que são frame perfect aqui nesse momento. O cara é maluco. Enfim, esse capítulo tem salas extremamente longas, praticamente sem chão nenhum. Pra mim, um dos momentos que mais me dá nervoso é essa queda aqui. Ela não é tão difícil, mas a pressão de passar por aqui sem morrer, eu não consigo nem imaginar. Outra coisa complicada são esses inimigos que ficam te perseguindo e que, por vezes, você precisa atraí-los pra conseguir destruir paredes e avançar. Olha aqui, pô, até o Theo fala que a sala é impossível. Esse jogo é complicado em certos momentos, né? Os desenvolvedores falam, não, isso aqui é impossível. Eu acho legal demais a mecânica da Peninha e do bloco Kevin. A Peninha tu controla de boas por um tempo e o bloco Kevin tu move ele de acordo com o lado que você bate com o dash. Rapidinho o Rick pega a fita cassete daqui e segue seu caminho. Ah, e ele também pega o coração azul logo depois. Apesar de ter algumas coisas chatinhas, esse capítulo é manejável. Claro que nada que eu disser aqui deve ser levado
muito em consideração, porque eu já joguei esse capítulo umas 500 vezes. Qualquer capítulo desse jogo sem morrer é uma maluquice, tá? Que fique bem claro. Ao fim do capítulo tem a luta contra um mundo a Badline, completamente e agora diferente, vem o né? que eu considero uma das partes mais difíceis, o lado B do capítulo 6. Esse é um momento onde parece que o jogo te odeia. Tudo aqui tem espinho, tu tem que controlar a pena direitinho, tem que se jogar nesses blocos de pinball acreditando que vai dar tudo certo, e ainda tem que fazer essas quedas gigantescas, orando pra você não pensar aleatoriamente no problema do aquecimento global. Porque, olha, eu não sei vocês, mas quando eu me concentro muito, sempre vem uns pensamentos ultra aleatórios. Como O se não TDAH bastasse a dificuldade batendo. desse capítulo, o jogo ainda bota a luta contra a Badline aqui, de novo, e mais difícil. E o coração do Rick tá como? Tá suavinho, mantendo praticamente a mesma aumentou, média de viu? antes. E Aumentou agora um vem o pouquinho. que seria o capítulo final de uma primeira jogatina normal. Aqui é onde a Madeline fez as pazes com a Badline e pode usar 2 dashes a partir de agora. Esses 2 dashes só parecem legal no comecinho, porque rapidamente o jogo bota vários desafios que exigem que você fique utilizando os 2 dashes pra progredir. Esse capítulo tem uma cacetada de morango, e o coração azul aqui ainda tem um segredo. Você tem que pegar vários mini cristais durante o capítulo inteiro pra só no fim realmente conseguir pegar o coração azul. Ah, e aqui também tem a fita cassete, tá? Fica até difícil destacar uma tela de dificuldade desse capítulo. A esse ponto do jogo e do vídeo, eu acho que você já entendeu a loucura que o Rick se meteu, né? Tudo que o Com Rick certeza. passou nos capítulos anteriores volta aqui pra perturbar ainda mais. E após passar o resumo dos capítulos, ele segue pros metros finais até chegar no topo da montanha. E blau, o Rick fez o primeiro final do jogo. Muito legal ver que ele fez isso aí tudo em 1 hora e 54 minutos. Tranquilinho, pegando praticamente 1 hora e 54, mano. Mano, que loucura, velho. tudo e sem morrer. Mas né, vamos nessa que as doideiras vão começar agora. Claro, né, como se já não tivesse insano o suficiente. O lado B do capítulo 7 é muito insano, porque ele não é muito curto e faz o mesmo resumo que o capítulo 7, só que com tudo mais difícil. O destaque aqui vai com certeza pra esse momento final, onde os blocos ficam aparecendo e desaparecendo. Ele quase morreu também de novo, ai meu Deus. Qualquer erro no tempo aqui, blau, era Wakanda Forever na horizontal pro Rick. Após passar desse capítulo, chegou a hora do capítulo 8, o núcleo. E aqui uma mecânica nova, super legal é apresentada. Quando a tela tá vermelha, esses bagulhinhos aqui, ó, vira fogo e você não pode tocar neles. Quando a tela tá azul, os bagulhos viram gelinho e você pode utilizar eles como plataforma. Mas o mais doido aqui é que no núcleo você só pode usar seus dashes uma única vez. Uma vez com cabelo rosa e outra com cabelo vermelho. A não ser que você recupere o dash, né, com um desses cristais. Esse Caralho. capítulo é bem difícil porque ele não exige só a precisão nos Mano, isso é impossível, velho. Tu literalmente tem que confiar só nos seus pulinhos, velho. Mano, que loucura. pulos, mas também inteligência pra saber quando usar um dash e não desperdiçá-lo. E outra coisa nova que esse capítulo traz e que é provavelmente o obstáculo mais difícil de ter consistência são os blocos do núcleo. Esses blocos te empurram e depois somem, e dependendo da sua altura neles, você é jogado de forma diferente. Qualquer alturinha a mais ou a menos e sua direção final muda. E bom, ao fim do capítulo ele coleta a fita cassete e também o último coração azul. Se o núcleo já era difícil, o lado B dele então eu já nem tenho mais adjetivo pra usar. Já tá até parecendo Dragon Ball isso aqui, as fases vão ficando mais poderosas, eu não sei mais o que inventar, eu vou começar a criar palavra aqui pra expressar novas dificuldades. Digamos que o lado B do capítulo 8 é colossalmente tortuoso. Salas gigantes, uso de várias técnicas já vistas anteriormente e a complicação de ter seus dashes contados. O destaque aqui tem que ir pro momento final, onde você vai controlando o fogo e o gelo da fase pra conseguir avançar. Aqui a gente já percebe que o coração de Rick se mantém mais numa média aí de 90, mas ainda assim ele passa tudo numa boa. Conquistando o último dos corações vermelhos, Mano, o eu jogo quero libera saber finalmente muito os lados C. E já pra se vai ter algum momento que realmente o Rick vai aumentar o batimento cardíaco dele pra altíssimo, tá não ligado? perder tempo, é logo esses que o Rick decide fazer. Já Ele tá em volta 2 ao horas e capítulo 16 1 de e faz o lado C de run. dele. Se antes já não tinha chão, aqui mal tem parede. Os lados C são mais curtinhos, como eu já disse, mas nossa, eles são muito ardilosos. Ele vai fazer um lado C, um após o outro. Blau! Olha essa sala, cara! Mas olha, eu preciso dar destaque ao lado C do capítulo 7. A última sessão desse capítulo é gigante, até mesmo pra um padrão de lado C. E aqui é o seguinte, depois que tu começa, não tem mais o que fazer. Você vai ter que passar por tudo. O fim do lado C do tem capítulo nem 8 parede, também é bem velho. longo, mas sei lá, eu tenho a impressão de que esse gera uma pressão menor. Eu não sei, uma impressão minha totalmente subjetiva, tá? Com 2 horas e 24 minutos, o Rick consegue praticamente tudo do jogo, de uma Já tá vez em só 104 e sem o batimento. morrer. E agora vem o temível capítulo 9, a despedida. Olha, eu realmente não sei botar em palavras, mas digamos que a dificuldade desse capítulo é de proporções cataclísmicas
épicas e faraônicas. Um monte de mecânica nova, um monte de sala, um monte de infortúnios. Esse capítulo é tão complicado que nele tem um tutorial de uma técnica da speedrun, o Wave Dash, um jeito de pegar muita distância e manter seu dash, porque né, tu tem que saber essa técnica pra conseguir avançar por aqui. É nível speedrun de dificuldade. Eu acho que vale muito a pena você assistir esse capítulo na íntegra pra conseguir entender a dimensão desse feito. Ele tem uma duração ainda maior que a do templo e com, sei lá, umas 10 vezes a dificuldade do templo também. Chegando ali por fim do Farewell, o jogo começa a botar um monte de tela longa com você precisando se jogar na Badline e nesse passarinho azul pra conseguir avançar. Além disso, ainda tem esses peixes que te empurram, as águas vivas que te deixam planar um pouco e tudo isso é junto e misturado. Inclusive, olha esse momento aqui, os peixes empurram ele de uma forma estranha e quase que ele morre, mas felizmente ele conseguiu salvar. Meu, cara, que nervoso. A última parte desse capítulo eu queria saber o batimento dele nessa hora. Enorme que tu tem que ir avançando com o uso de diversas mecânicas. Se o lado C do set era grande e difícil, esse aqui tem umas 5 vezes a duração. E no final, o Rick ainda faz o caminho inverso pra ir atrás da Moonberry, o morango da lua. E com 2 horas e 51 minutos, Rick faz 100% de Celeste de novo, sem morrer e com pico 8 feito. Mas é agora. Agora sim começa a loucura, a coringada. Como assim agora o começa? Rick Super Saiyajin 7. Sei lá, vamos pensar em adjetivos insanos. Escreve um adjetivo insano aí no comentário, por favor. Pastel. Esse é o meu adjetivo insano, pastel. O cara vai fazer tudo que ele acabou de fazer sem morrer de novo, só pra coletar os morangos dourados. Aqui começa a porcentagem máxima. O primeiro capítulo que ele decide fazer é justamente o Farewell, né? É a mesma loucura de antes, só que com a pressão muito maior. Tanto é que dá pra ver os batimentos do Rick numa média aí de 100 por agora. E bom, aqui no fim do capítulo 9, né, por ter mantido o morango dourado, ele vai pra sala dourada e blau, Rick passou por talvez a maior barreira do jogo e pegou o True Final Plus e Knuckles secreto do jogo. E essa parte da história, inclusive, eu não quis comentar muito porque eu acho que é legal você ir descobrir como é que é, como termina, né, o capítulo final de Madeline. Justo, então, justo. Mas enfim, agora o Rick vai fazer tudo de trás pra frente pra pegar os morangos dourados restantes. Ele faz o lado C, com exceção do lado C do capítulo 7. Depois ele começa o lado B e depois o lado A. O Rick, ele é maluco da cabeça. Quando ele foi pegar o morango dourado do núcleo, ele fez uma estratégia super arriscada, conhecido como Core Skip. Normalmente nesse capítulo, você tem que fazer um monte de coisa pra deixar esse lugar aqui com gelo e subir aqui por esses bagulhinhos. Mas não, o cara vai lá e passa direto pelo fogo. Ah, destaque também pra essa parte aqui de novo no lado B do capítulo 3. Olha o que acontece. O cara quase morreu de novo e conseguiu se safar. 4 horas e 40 minutos de speedrun já. Chegando nos metros finais, o coração de Rick já tá batendo igual louco. O coração dele chega a bater 139. Adrenalina e dessa pensar que o cara ainda tá fazendo tudo isso jogando metade no teclado e metade no controle. This is unreal. It doesn't feel real. O coração chegando nos 145. As bandeiras finais aparecendo. A quinta, a quarta, a terceira, a segunda, a primeira e finalmente o metro final. O topo da montanha. 4 horas e 53 minutos. Rick dá sua última olhada no diário e para um pouco pra respirar. Olha isso, o cara fez tudo. Só falta um único morango dourado agora. O que ele deixou por último. O morango dourado do lado C do capítulo 7. É agora. Ele completa a primeira parte sem maiores dificuldades. Dá uma boa respirada, vai no binóculo e vê a última tela que separa ele de sua conquista final. Rick sai do binóculo, pensa um tempo e começa. Ele salta na nuvem, cai no trampolim, olha os batimentos cardíacos dele. Dá dashes perfeitos pro terceiro, segue para os próximos trampolins, salta numa segunda nuvem, faz o wall bounce, começa a perder o ar, o batimento em 155, 160, faz os últimos dashes e... It's over. Yes! Ai, AD, cara, foi necessário pra conter minha emoção. Mano, eu juro que eu tô muito nervoso. E não sou eu que tô fazendo isso. Eu tô muito nervoso por ele, velho. Eu não sei explicar. É uma sensação... Mano, é muito boa. É muito boa. Eu tô comemorando a conquista do cara, tá ligado? É difícil. É difícil. It's over. Mano, tá em 180, velho. Tá em 180.
Vou chorar com ele. Triple Deaths! Speedrun! E finalmente, 8 meses depois da sua última conquista, no dia 23 de novembro de 2022, Rick Fernello chega ao topo de sua própria montanha. Rick Fernello é o primeiro e único no mundo a zerar Celeste com a porcentagem máxima numa única sessão e sem morrer. Uma speedrun perfeita que durou 4 horas, 55 minutos e 11 segundos. Mais de 2 anos de treino, Parabéns, mais de velho, 1.700 parabéns. horas de jogo. Vários streamers reagiram, inclusive até alguns desenvolvedores de Celeste comentaram o feito do jogo. A própria ilustradora de Celeste, a Amora, deu os parabéns ao Rick. Alguns devs de outros jogos, inclusive, contataram o Rick para que ele testasse seus jogos. Cara, e tu sabe a Temi de Undertale? Não. Também notou a conquista do Rick, muito legal. Quando o Rick terminou o desafio, ele tinha mais de 2.300 horas de jogo, sendo 1.700 horas praticamente só na busca dessa conquista final, mais de 8 meses de treino. E nas palavras de Rick, conquistar a montanha é sobre autoconhecimento e amar a si mesmo. As conquistas, elas devem vir depois. Ao fim de tudo, Rick comemora e Mano, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, velho. faz seus devidos agradecimentos na stream. E por falar em agradecimento, obrigado, Rick. Não só por me ajudar aqui no vídeo, mas por me inspirar. E pessoal, eu peço de coração que vocês vão lá conhecer a stream do Rick, deixar Com um certeza, follow, com se inscrever no certeza. canal. Ah, mas um adendo, a stream dele é majoritariamente em inglês. Afinal, foi o público que deu o pontapé inicial em como ela é hoje. A run completa dele tá aqui na descrição, beleza? A história Ok. de Rick, ela já foi contada algumas vezes, inclusive aqui no YouTube pelo canal francês Gilgane, que inclusive me inspirou e já ajudou a montar esse vídeo. E bom, agora temos essa linda história aqui também, que delícia. É isso aí, meus saves, meus slots Mano, de save, eu não sei muito como chamar, me obrigado, dá a muito sugestão. obrigado por fazer Muito esse vídeo. obrigado pelo seu tempo e por assistir até agora. Eu amei contar essa história. O seu apoio Eu me amei ajuda saber muito a dessa trazer história. mais histórias incríveis como essa. E bom, lembre-se, pra não perder o progresso no canal, faz o save, mano! Uau! Mano, muito bom. Parabéns, parabéns pro criador desse vídeo. Parabéns pro Rick, velho. Eu tô impressionado, velho. A animação que o Save Manual também traz nesse vídeo é contagiante, sabe? A emoção na voz do Rick passando, conquistando, tá ligado? Esse feito impossível é emocionante, dá vontade de chorar junto, mano. Eu não sei explicar. Eu tô confuso até agora sobre o que eu tô sentindo. Mano, muito obrigado, Imp, por ter recomendado esse vídeo, velho. Eu gostei muito do canal Save Manual, espero poder ver outros vídeos do canal. E é isso, é isso. Eu tô muito curioso. Eu quero conhecer mais de Celeste agora. Se alguém puder mandar um vídeo resumindo a história de Celeste e tudo mais. Não sei se eu vou jogar, mano, porque é um jogo muito. Eu não sou bom em jogo de plataforma, tá? Eu nunca me adretei muito em jogo de plataforma, então eu sou meio travado com essas coisas. Por isso, se alguém puder mandar um vídeo que resume a história, pelo menos, eu acho que daria melhor. Mas quem sabe um dia a gente não joga, né? Tô fazendo live de jogos. Então, algum dia eu posso botar Celeste na lista de jogos pra jogar em live. Mas é isso, é isso. Lembrando que o vídeo original tá na descrição do vídeo. Por favor, passem lá, deixem um like, por favor. Vão dar apoio pro canal, pro Save Manual. Vão dar apoio pro Rick, né? Vão seguir o Rick na Twitch e tudo mais. Merece muito, merece muito. É isso, é isso, é isso. Eu vejo vocês no próximo. Falou.